Convido a todos a abrirem a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. Temos convidados a nos acompanhar silenciosamente na leitura dos versículos de 8 a 11. 1 Pedro, capítulo 5, os versículos de 8 a 11. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, os versículos de 8 a 11. Se você puder ficar de pé, nós vamos fazer esta leitura, depois vamos orar por nossas vidas. 1 Pedro 5, de 8 a 11. Nos diz a palavra de Deus, 1 Pedro 5, de 8 a 11: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor Jesus ainda nos diz, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós vamos orar ao Senhor. Quero convidar as professoras do departamento infantil e as crianças para virem até a frente. Vamos orar por elas e por nossas vidas. Vamos orar. Pai Santo, nós damos graças pela bênção de estarmos reunidos. Mais uma vez te louvamos por esta graça, por esta bênção, de podermos nos reunir como teu povo, sermos chamados pelo teu nome, levarmos o nome do teu Filho Jesus, e assim podermos ser chamados de pequenos cristos, pequenos imitadores de Cristo, cristãos. Nós te bendizemos, ó Deus, porque não temos uma esperança falha, não temos a possibilidade, mas a certeza total da vitória por meio do teu Filho. Ó Deus, nós clamamos que possas falar aos nossos corações, que tu abençoes também as nossas crianças, as crianças que o Senhor nos confiou como igreja, que possamos ser bênção na vida delas. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos desafiar a uma vida de maior consagração, maior dedicação. Seja a nossa alegria muito além de apenas ver o inimigo sendo derrotado nas nossas vidas, mas também, Senhor, acima de qualquer coisa, vendo o teu nome, vermos o teu nome ser glorificado através do nosso viver. Ó Deus, nós te bendizemos e te adoramos por Jesus, o teu Filho, que morreu, que por meio dele a igreja é edificada, o teu Filho. E é no nome dele que nós te oramos, pedindo a tua bênção sobre cada professora, que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, usá-las, de forma que cada criança receba a palavra que o Senhor tem para elas.
e a nós aqui também. Nós te oramos assim, no nome de Jesus, para a glória dele. Amém. Podemos sentar. Que bom podermos adorar o Senhor e adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja e cada um de nós foi resgatado e salvo, retirado do império das trevas para isso, para o louvor da glória do Senhor. Muito embora que tempos atrás você deve ter visto e ouvido tantos programas de televisão em que parecia que o culto e todas as outras coisas estavam centradas no show que os demônios davam. Então parecia que a igreja precisava expor algo sobre o poder de tirar aqueles demônios, e parece que tudo girava em torno dos demônios. Há quase 18 anos, e eu sou de guardar algumas coisas, e guardei esta ilustração. O Circo Vostok se apresentou aqui no Shopping Guararapes. Talvez algumas pessoas vão lembrar. Na primeira quinzena de abril do ano de 2000, 2 leões estavam sem comer fazia dias. Atacaram uma criança, puxando-a para dentro da cela. Eles só não a devoraram por causa de tiros de policiais. Tudo isso antes do espetáculo. Centenas de pessoas corriam desesperadas pelo shopping. Corria o boato até que o leão estava solto, andando com a criança presa na boca. Que povo criativo, sordidamente criativo. Pessoas invadiam as lojas que estavam fechando as suas portas diante do boato que corria, que os leões estavam soltos. Desespero de pais e espectadores. 2 comentários ficaram evidentes. Em primeiro lugar, quem ali não teve culpa foi o animal, foi o leão, irracional e não alimentado devidamente. E também a criança de 6 anos, surpreendida pelo ataque surpresa da fera que estava preso, enjaulado, mas conseguiu então colocar sua pata e puxar então a criança. O segundo comentário foi o total descuido e despreparo dos funcionários e dirigentes do circo, do shopping, que lavava as mãos, dizendo tão somente que a culpa era do circo, e até dos PMs da época, que atingiram com um dos tiros um homem que passava do lado de fora. Nenhum deles tinha a arma adequada para combater as feras. O tranquilizante, sem precisar matá-lo. E aí então eu fui para me perguntar: e você? E eu e você? Nós estamos preparados para combatermos a fera? É interessante como o apóstolo Pedro descreve aqui o diabo. A descrição que ele faz do diabo por Pedro aqui, feita por Pedro, é uma descrição própria da arena onde os cristãos eram jogados para a diversão do povo romano. Ele diz: o diabo vosso adversário. O diabo vosso adversário. Uma descrição própria da arena onde os cristãos eram, repito, jogados para a diversão do povo romano. Adversário, mas não é o único título que se há e é dado ao diabo. Grande dragão, serpente, diabo, Satanás, sedutor, acusador, príncipe do mundo. E com a expressão adversário, Pedro está trazendo a ideia de um promotor de justiça, um acusador no tribunal. E Pedro então diz que o diabo anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O rugir do leão era interpretado por muitos como as acusações lançadas contra os cristãos.
O propósito, não há nenhuma dúvida. A ação do leão, a ação do inimigo, a ação do diabo, a ação do adversário, não há nenhuma dúvida. O propósito era de fato destruir os cristãos. E a palavra de Deus, o próprio Jesus deixa isso muito claro. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus deixa isto muito claro. E diante muitas vezes de batalhas tão grandes que enfrentamos, o ditado popular parece que é tomar força no nosso coração. Alguém, você deve conhecer o ditado popular que diz: é melhor um covarde vivo do que um herói morto. Já pensou? É melhor um covarde, mas vivo, do que um herói morto. Na verdade, o melhor mesmo é o herói vivo. É o melhor, é o herói vivo. Mas a grande questão é o que fazer para vencer o inimigo. O próprio Pedro passou por momentos muito difíceis. E o próprio Jesus alertou, e nós lemos esse no momento da confissão. Jesus alertou Pedro que ele haveria de negá-lo, e até citando a profecia que o pastor seria ferido e as ovelhas estariam dispersas. E Pedro então, e depois os outros repetiram o que Pedro também disse: jamais te abandonarei. Os outros podem até abandonar o Senhor, mas eu jamais farei isso. E os outros disseram mesmo, que também não iriam abandonar o Senhor Jesus Cristo. E Pedro é alertado em outro momento por Jesus, quando ele diz: Satanás vos requeriu para vos peneirar. Eu, porém, roguei por vós. Eu roguei por ti, Pedro. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Que grandes desafios o apóstolo Pedro tinha. E agora Pedro então escreve para essa igreja que estava dispersa, perseguida, da dispersão. E Pedro então escreve e se preocupa de falar a essa igreja. Que essa igreja não se rendesse, que essa igreja não baixasse sua cabeça, que essa igreja não pudesse temer o adversário, por mais forte que ele seja. E ele é forte. Ele é forte. Paulo é quem diz a Timóteo: foge, Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Não pense que você é forte, Timóteo. Fuja, corra do pecado. Não pense que você é o cara. Não saia dessa, Timóteo. Nada disso. Cuidado com o diabo. Mas nem Paulo, nem Pedro, nem os apóstolos, nem a igreja estava ali para exaltar a força do diabo. Não. Porque nada ele pode fazer contra a igreja. Nada ele pode fazer se Deus não permitir. E Pedro então vem nos alertar aqui: o que é que nós precisamos fazer para vencer o inimigo? Qual deve ser a postura da igreja? Qual deve ser a nossa postura? Nós vivemos dias calamitosos. O bem confunde-se com o mal, e o mal com o bem. Amor e ódio se misturam. Em meio à indiferença frente à vontade e à palavra de Deus, músicas são feitas, outras já o foram, onde blocos vão até a igrejas para pedir a bênção de Deus para uma festa como o carnaval. Aí nesse processo de mudança, nós paramos rapidinho, parei de Solange para tomar um cafezinho na padaria aqui próximo, e quando eu fui saindo, ela foi mais à frente, eu acionei, abri o carro, ela entrou, e quando eu fui passando, o segurança olhou e disse: senhor, me desculpe interrompê-lo, mas pense numa festa que eu não gosto. E aí eu disse: eu também. Ele disse: olha, de tudo que há de ruim, esse para o senhor ter uma ideia, ele só disse que está tomando um pouquinho do seu tempo. Eu parei para escutá-lo, e ele parou e disse: olha, bateram lá em casa. O senhor não vê aquele negócio de alaúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. E ficaram lá me aperreando. E eu sou segurança. E eu fiquei, e eu disse: olha, eu não vou dar dinheiro não. E eles ficaram lá. E ficaram me aperreando. E aí ele disse: olha, sabe uma coisa? Disse: vocês querem? E aí ficou alaúça. Só um minutinho.
Ele fechou a porta e disse: eu fui lá dentro de casa, voltei. Quando eu abri a porta, eu mostrei a 12. Querem? A Laúça foi a primeira a correr. 12. Ele disse: não querem? Ele disse: não tenho dinheiro. Não tem dinheiro para estar gastando com isso. Quanta coisa ruim que temos. E o pior de tudo é pensar até numa música que fala de Deus e o diabo juntos no carnaval. Quanta confusão que o inimigo faz desde o Éden, quando olhamos toda a palavra de Deus. Quanta confusão. Mas o que eu e você podemos fazer à luz do que a palavra de Deus nos ensina? Em primeiro lugar, Pedro nos desafia a sermos, como ele diz no versículo 8, observe bem o que ele nos diz no texto que nós lemos: sede sóbrios. Se quer vencer o inimigo na sua vida, pare um pouco e pense como você tem vivido. Quando Pedro diz sede sóbrios, ele está desafiando o meu coração a que nós sejamos cristãos maduros. Se nós queremos vencer o inimigo, a primeira lição é: seja um cristão maduro. Pedro diz: sede sóbrios, sejam maduros. Sobriedade é equilíbrio, sobriedade é maturidade. Muitas vezes, recordo quando falavam de cristãos ioiô, tem hora que está em cima, tem hora que está embaixo, tem hora que está em cima, tem hora que está embaixo, não tem estabilidade. Pedro nos desafia a que nós sejamos cristãos maduros, que estão cuidando e nutrindo a vida espiritual, isso de forma pessoal, familiar, eclesiástica. Os anos vão se passando e a grande questão é cada um parar diante de Deus e perguntar: Senhor, eu estou sendo um cristão melhor, mais maduro? Eu estou sabendo enfrentar as lutas, as dificuldades, ou eu ainda continuo lá naquela meninice, lá como criancinha, chorando, berrando, esperneando? Eu estou crescendo espiritualmente? Pedro está dizendo: você está sendo desafiado a ser um cristão maduro. Paulo é quem diz lá em Efésios 4,14, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, sendo levados por todo e qualquer vento de doutrina. Então tenha calma. Inclusive eu tenho que alertar e dizer: cuidado quando usam os textos bíblicos, que o que há de heresia e o que há de posições teológicas, então diz: não, mas está na Bíblia. É um perigo. É um perigo. O próprio Satanás, quando foi questionar Eva, ele coloca em dúvida a própria palavra de Deus. Então, como nós precisamos de maturidade? Maturidade que nos faz aprender uns com os outros, maturidade que nos faz não sermos autossuficientes, mas entender que nós precisamos ser interdependentes. Os membros do corpo de Cristo precisam uns dos outros. Na hora que a gente para com o irmão e fala assim: vem cá, sentado aqui comigo, vê se é isso mesmo que a Bíblia está dizendo. Eu estou entendendo desta forma, e a gente poder aprender uns com os outros. Isso também é um processo, que faz parte do processo de maturidade, onde nós estamos sendo levados a não sermos crianças na fé, onde nós estamos, como cantamos hoje pela manhã, esse louvor me fala muito ao coração, desde que eu aprendi há anos e trouxemos aqui para a igreja: aprendam de mim. Aprendam de mim é mais do que aprender sobre mim. É muito bom aprender sobre, mas a questão é: você para orar, você para ler a palavra, você para dizer: Senhor, fala no meu coração. Eu quero ler a tua palavra, eu quero ser edificado, eu quero aprender da tua palavra, ser nutrido. Pedro está nos desafiando, dizendo: seja um cristão maduro. Se você quer vencer o inimigo, você precisa ser um cristão maduro. Mas não só maturidade, não só maduro, não só sobriedade, não só ser um cristão maduro. Pedro também nos diz: seja um cristão lúcido. Veja o que está na segunda parte do versículo 8.
Sede sóbrios e vigilantes. É preciso ter lucidez, é preciso ter os olhos abertos, porque a ideia aqui do vigilante é exatamente esta: é esperar de olhos abertos, fazendo a devida leitura das circunstâncias, dos fatos, dos sinais do horizonte. Havia, e até quando lemos a questão da parábola das virgens nécias e prudentes, as virgens prudentes, elas fizeram a leitura correta dos sinais. As nécias não se preocuparam com isso. Nós precisamos ter os olhos abertos. É quando abrimos a palavra, é quando fazemos a leitura do que está ao nosso redor, à luz do que a palavra de Deus nos ensina. Um missionário estava viajando na África e de repente o motorista africano, levando uma comitiva com um missionário, ele parou e disse, no caminho, dirigindo, ele, no meio da conversa, ele parou e disse assim: vai chover. E o missionário disse: chover onde? Ele disse: aqui. E o missionário olhou para o céu e disse: o missionário disse: não tem uma nuvem. Ele disse: se prepare. Ele disse: como é que o senhor sabe? O missionário perguntou. Ele disse: porque quando a gente passou no campo, eu vi o rabo do boi balançando, o rabo da vaca lá balançando. E o missionário achou uma coisa totalmente fora do nexo, estranha, tudo tal. E disse o missionário: não deu 15 minutos, o tempo começou a fechar. Meia hora estava a chuva na estrada. O missionário olhava para a comitiva, como quem dizia: o cara está aí ensinando para a gente. Ele conhece de algumas questões da natureza que nós não conhecemos. Fazer a leitura correta dos sinais, pelos olhos abertos. Pedro diz: sejam vigilantes. Tenham os olhos abertos. Percebam o que está acontecendo. Percebam o que está acontecendo ao seu redor. Isso é ter consciência e livrar-se dos perigos sutis e até muitos deles ocultos. Muitas vezes pequenos sinais vão sendo nos dados. Muitas vezes Satanás vai nos tentando e vai nos derrubando de pouquinho em pouquinho. E Deus vai mandando os sinais e nós não vamos perceber. Muitas vezes, quando nós não vigiamos, as coisas ao nosso redor vão sendo destruídas. E depois, quando nós não nos apercebemos, é a nossa própria vida. É o nosso ministério, é a nossa família, as pessoas a quem amamos. Então Pedro diz: cuidado, o diabo, vosso adversário, ele está como um leão que ruge ao vosso derredor. Ele está procurando tragar alguém. Você não vai ser vitorioso se você não for vigilante, se você não abrir bem os seus olhos. E quando fala sobre isso, Pedro está trazendo também a ideia daquele movimento dos olhos de um pássaro. O pássaro quer fugir ali das patas do predador. O seu olhar tem que ser muito rápido e tem que ser muito abrangente. É preciso ser vigilante. É preciso tomar cuidado daquilo que Deus lhe concedeu. É preciso zelar por aquilo, pelas bênçãos que Deus tem dado. É preciso ter os olhos bem abertos e muitas vezes parar um pouco, vigiar a própria vida. Às vezes estamos cuidando tanto da vida dos outros e não estamos zelando e cuidando devidamente da nossa própria vida. Um adesivo, talvez você já tenha visto no carro: Deus deu uma vida a cada um, para cada um cuidar da sua. É preciso vigiar. É preciso cuidar primeiro de você. E depois então você dizer: Senhor, está na hora de eu cuidar do meu irmão. Algo que eu possa fazer pelo meu irmão e ajudá-lo. Tantas lutas que Deus nos permite, tantas conquistas, e às vezes elas vão por água abaixo, porque nós não vigiamos. E Pedro então diz: tenham os olhos bem abertos, sejam vigilantes. Deus tem chamado a igreja para
crescer, para progredir, para avançar. E isso também, e principalmente, não é materialmente, é espiritualmente. A matéria virá conforme o propósito de Deus, a vontade dele, sim, mas o maior objetivo de Deus não é a matéria, é o nosso coração. É quando de repente nós estamos envolvidos em tantas coisas, mas nós não temos tempo para orar. Nós temos tantos compromissos, tantas reuniões, e aí não temos tempo para meditar na palavra. E aí a gente vai secando, e as nossas palavras já não são mais a palavra de Deus. Não, nós às vezes não estamos mais nem pensando direito qual está sendo a base daquilo que nós estamos falando, que estamos orientando. Isso eu não estou falando, não é propriamente só de pastores, mas é da relação dos cristãos, como nós estamos nos relacionando também com as pessoas que não creem no Senhor Jesus Cristo. É preciso, para vencer o inimigo, é preciso ter os olhos bem abertos. Você talvez já tenha ouvido falar tanto de Muhammad Ali, Estados Unidos, norte-americano, ele falando sobre o sucesso que ele teve na vida. Ele explicou que quando ele era criança, ele teve a sua bicicleta roubada. Essa bicicleta tinha sido um presente dos pais, com muito sacrifício. Uma bicicleta novinha, zero. Ele parou a bicicleta fora do ginásio e quando ele voltou, a bicicleta não estava mais. Ele correu até ao guarda, ao policial, revoltado, dizendo que ia encontrar, diz a história, o testemunho dele. Ele dizendo: eu era uma criança, eu parei diante do guarda e eu disse então, eu vou encontrar o ladrão e eu vou dar uma surra no ladrão. E o policial ria ao ver uma criança dizendo isso. Quando aquele policial, ele descobriu então como criança que era Muhammad Ali, ele se ofereceu então para treiná-lo. Você quer dar uma surra no ladrão? Então você sabe lutar? Não sei. Eu posso treinar você? E Muhammad Ali então aceitou e foi sendo treinado. E foi assim que ele começou a lutar boxe, sendo treinado por aquele policial, vendo a angústia daquela criança de ter perdido a sua bicicleta. Ao longo da sua brilhante carreira como lutador de boxe, Muhammad Ali jamais encontrou o ladrão da bicicleta. Jamais. Segundo o seu testemunho. Mas ele disse: todas as vezes que eu subia ao ringue para lutar, eu olhava nos olhos do meu adversário e dizia: epa, esse é o ladrão da minha bicicleta. E eu partia para cima dele com toda a raiva e força, para derrotá-lo, vencê-lo, para arrebentá-lo. Quando abrimos os olhos, o que é que nós vemos à frente? Pedro para e diz: seja vigilante. Seja vigilante. O que você está vendo, o que Deus está permitindo você ver e como você vai agir a partir daquilo que você vê. Mas eu quero terminar dizendo que Pedro não apenas diz que eu e você precisamos ser um cristão maduro, que eu e você precisamos ser um cristão lúcido, mas Pedro nos desafia no versículo 9 a fazermos algo mais. Pedro diz no versículo 8: sede sobre vigilantes. Mas no versículo 9 Pedro vai nos dizer: resistir ao diabo, resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O convite, o desafio de Pedro não é que eu e você baixemos a nossa cabeça. Recordo-me quando estávamos fazendo uma exegese de Romanos no seminário, ainda aluno, e o pastor Francisco, diretor Chiquinho, ele chegou e disse daquele jeitão dele, disse: irmãos, eu vou criar uma palavra. O melhor entendimento para essa palavra no grego é
esparadrapado. Você vai ser esparadrapado por Deus. Esparadrapado? Isso não existe no português. De fato. Esparadrapo sim, mas esparadrapado não. Eu fiquei com isso, esqueci qual foi o texto, esqueci. Eu só lembro que era em Romanos, e então ele usou essa figura. Ele disse: olha, Deus está esparadrapando você, enchendo você de esparadrapo, para você não se desfazer em pedaços. Deus está cuidando de você, colando cada pedaço. Deus vai cuidando de você. Mas não é esparadrapado que Pedro está chamando eu e você. Então eu queria colocar para você: seja um cristão não só maduro, seja um cristão não só lúcido, mas em terceiro lugar, seja um cristão, me permita, de convicção. Convicção. Você vai dizer: pastor, essa palavra não existe também. É do mesmo jeito que esparadrapado não existe. Tá certo? Um cristão de convicção. Tem muitos cristãos de convicções. Eu creio, acredito, e na hora da prática, para onde foi aquela convicção? Você crê que precisa orar? Ah, sim, pastor, preciso orar. Você ora? Não tem horário. Eu oro de vez em quando, eu oro quando eu vou no domingo na igreja, eu oro quando tem aquele momento de confissão, ou aquele momento de oração, aí eu oro. Eu creio que eu preciso ler a Bíblia. Ah, você lê? Não, você não tem nenhum tempo, não, passa a semana todinha, não pega na Bíblia, não lê. Ah, mas você tem convicção que é importante orar, que é importante ler a Bíblia, que é importante ir à igreja, e a gente vai se acostumando a isso. Ah, não, eu sei que isso é importante, e às vezes muito mais do que importante, eu sei que Deus quer isso. Onde está a ação? Por outro lado, há aqueles que agem e não refletem bem o que estão fazendo. Fazem porque outros fazem. Fazem porque outros falaram que é para fazer. E aí chega um momento na vida que de fato você dá uma parada, e de congressos em congressos, e eu vou morrer, se Deus permitir, se chegar aos 100 anos, indo para congresso, pastor, dizendo assim: Deus é bom demais. Eu pensei que Deus falava só para mim, que Deus só me usava. Não, Deus está usando muito mais, tantos outros, e a gente vai aprendendo com os outros. Mas eu aprendi também uma coisa, ainda estou tentando lutar para colocar isso em ação, não ficar só na convicção. Um pastor chamado Dave Porterfield, americano, ele dizia o seguinte: ele diz: olha, após um congresso, tire 2 dias, e aquilo que Deus falou lá, você precisa orar e refletir sobre o que Deus falou ao seu coração como pastor. Imagina, o pastor já foi para o congresso, ele voltar, ele está cheio de tarefas, cheio de atividades, e você ia tirar 2 dias, e aí como pastor, a gente termina sendo levado a pensar assim: eu vou perder esses 2 dias. Não, você não vai perder esses 2 dias. Você precisa orar sobre aquilo que Deus falou. Você precisa pensar sobre aquilo que Deus falou. E não só são pastores, aí onde eu quero chegar a cada um de nós. Quantas vezes Deus está incomodando o nosso coração, mas na vida agitada a gente não para para dizer assim: Senhor, eu estou reservando esse tempo que eu quero entender bem à luz da Tua Palavra. O que é que o Senhor está dirigindo o meu coração? Para fazer o que como cristão? O que é que o Senhor quer falar ao meu coração? Para que não seja apenas convicção, mas você crê e você age, ação, naquilo que precisa de ação. Então a convicção aí é que nos ajuda a resistirmos firmes na fé. Nós podemos sim, e devemos resistir, porque nós temos um firme fundamento. Jesus Cristo, ele disse que ele é a nossa rocha, ele é a pedra angular, e a Bíblia diz que a casa que foi edificada sobre a rocha, os ventos vêm, o vendaval vem, os rios vêm, sim, a água, toda força, mas ela permanece firme por causa da sua base, é o alicerce que sustenta aquela casa. Essa convicção, essa fé, essa firmeza em Cristo
que é o fundamento, a palavra dos apóstolos, a palavra dos profetas, que nada mais foi do que proclamar o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor das nossas vidas. Ele é a rocha, Ele é a pedra angular, Ele é a base. Vamos fazer discípulos de quem? Vamos fazer discípulos baseados em quê? Sim, na palavra, em Jesus que é a rocha. Foi isso que os apóstolos fizeram. É dar a quem não tem daquilo que nós recebemos um dia. É dar de Jesus que nós recebemos. Então podermos ser usados para a glória do Pai, por meio do Espírito Santo, para a edificação e salvação de vidas. Jesus é a nossa rocha, Ele é o nosso firme fundamento. Sim, o seu ensino de vitória sobre o mal é abundante, e dentre tantas palavras, Jesus chega a dizer: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala isso lá em João 16:33. Nós temos como resistir, eu e você temos como resistir às tentações e às ciladas do inimigo, porque Ele venceu o mundo, porque Ele venceu o diabo, porque Ele venceu a natureza pecaminosa. Os exemplos de vitória de Jesus são abundantes sobre o mal e sobre o inimigo. Isso nos dá paz, isso deve nos dar poder no Espírito, para enfrentarmos quando formos tentados. Jesus venceu o inimigo na tentação do deserto. Jesus venceu o inimigo no ministério, por diversas vezes sendo abordado por demônios que impulsionavam pessoas contra o Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu o inimigo na cruz do Calvário, e uma das expressões mais gloriosas e maravilhosas, Paulo diz lá em Colossenses, no capítulo 2, você pode ler depois, de 8 a 15, Colossenses 2, de 8 a 15, Paulo chega a dizer que Jesus triunfou deles, Jesus triunfou, venceu, triunfou sobre principados e potestades na cruz. Na cruz. Tem igreja que nem cruz quer usar, e eu até em parte entendo um pouco, só não aceito. Como pessoa e como pastor e como cristão, não. A cruz para mim não é símbolo de derrota, não é nem a questão de para mim, é a luz do que a Bíblia ensina. Foi o lugar onde o meu Salvador deu a vida por mim, sofreu por mim, mas não foi vencido ali, porque Paulo traz a palavra inspirada pelo Espírito Santo, que ele triunfou de principados e potestades na cruz. Paulo não diz quando ele ressuscitou, não, triunfando sobre principados e potestades na cruz. Foi na cruz que ele venceu. Tudo que o diabo podia fazer, ele tentou até a cruz, até pessoas chegarem diante de Jesus e dizer: não és tu o Cristo? Desce e creremos em ti. Que tentação tremenda! Bastava um piscar de olhos de Jesus. Piscou o olho, fogo naquele ali. Quem é o próximo? Piscou o olho, fogo naquele ali. E consumindo e matando um a um. Ele tinha poder para isso. Já pensou que coisa tremenda? Jesus olhar para uma mão assim, dar uma piscada de olho e o prego, puf, voou. Olhou para o outro prego, puf, voou o prego. Poder tinha para muito mais. Ele deu a vida a quem estava morto. Ah não, mas descer da cruz não, porque ele sabia que era o destino e era a missão dele ali, que precisava ser cumprida, entregar a sua vida. Não terminaria ali, mas passaria por aquele momento extremamente doloroso, e deixaria a lição de vitória sobre a carne, sobre os religiosos, sobre o judaísmo, sobre o Império Romano, e ressuscitaria para a glória de Deus Pai. É quando eu e você olhamos para Jesus, dizendo: Senhor, muito obrigado, nosso Senhor vive, Ele está vivo, e Ele virá buscar a sua igreja. Pedro diz aqui no versículo 9: certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, quando você sofrer por amor de fato a Jesus, quando você sofrer por querer viver aquilo que a palavra de Deus requer das nossas vidas, lembre-se
há outros sofrendo. Há cristãos que estão sofrendo muito mais do que eu e você. Há relatos que a mídia televisiva, principalmente, muitas vezes retém. Que bom que a tecnologia avançou tanto, ao ponto de que, mesmo que não queiram mostrar, as imagens vão rodar o mundo. Vão rodar o mundo. Para mostrar a perseguição a tantos cristãos espalhados sobre a face da terra, como diz Pedro, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Cada um tem a sua dor, mas muitas vezes nós temos que parar um pouco e dizer: Senhor, não está doendo tanto. Eu pensei, Senhor, que esta era a maior dor, Senhor. Talvez, Senhor, aquele pai de família que perdeu seus filhos na sua frente para negar a fé. Ah, sim, essa é uma dor maior do que a que eu tenho. Aquela esposa que perdeu o marido, porque sendo pastor ele não negou a fé. Ainda mais, orientou e gritou para ela: não negue a Cristo. Não negue a Cristo. E morreu por não negar. Ah, que doce, que dor. Nós temos a tendência natural de pensar que a nossa é a maior dor. A nossa. Pedro vem nos lembrar, lembre-se, há irmãos que estão sofrendo muito, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Há irmãos nossos na fé que estão sofrendo no mundo por amor ao Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos de convicção, e convicção que nos leve a ações que glorifiquem ao Senhor Jesus Cristo. A vida, o ministério, a morte, a ressurreição, a grande comissão de Jesus: vão e façam discípulos, são preciosos demais para nós ficarmos de braços cruzados, enquanto o mundo, tomado por descrentes, e a igreja são lançados às feras. Há um desafio para o meu coração e para o seu. Pode ser que eu e você, nós pensemos que a questão é o carnaval. Cristãos maduros sabem viver além de datas e não se perdem com datas. O carnaval vai passar, e eu e você, nós vamos precisar lembrar que ao longo de todo o ano, para vencermos o inimigo, nós precisamos ser cristãos, cada um cristão maduro, lúcido, e um cristão que tenha convicção, mas tenha ação coerente, que a gente ajude um ao outro. É muito fácil criticarmos uns aos outros, não tenha dúvida, é muito fácil. A luta e o desafio é fazer como Jesus disse: Satanás vos requereu para vos peneirar como trigo. E então Jesus diz a Pedro: eu, porém, roguei por ti. Pedro, eu orei por você. Eu orei por você ao Pai, para que o Pai sustente você. Não só você, mas os outros também. E Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro, eu estou já profetizando que você vai ter vitória. Não esqueça disso. Você vai ter vitória. Que história linda a de Pedro. Que história linda a de Pedro. Que desafio eu e você seguirmos o exemplo de Pedro. Pensarmos as palavras de Pedro. Pedro não disse: seja um cristão maduro, seja um cristão lúcido, seja um cristão de convicção, seja esse cristão aí todo, que tem muito mais coisa. Pedro não estava dizendo isso porque ele olhava para si e dizia: eu sempre fui assim. Não. A beleza na história e na vida de Pedro era Pedro olhar para trás e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor fez ao longo da minha história.
E agora por Pedro, que teve tantas falhas, mesmo depois da ressurreição, teve falhas, muitas antes, e teve falhas mencionadas depois, lá em Atos dos Apóstolos, na história da igreja. Pedro teve falhas. E Pedro agora escrever essa carta aos cristãos e dizer: eu quero desafiar vocês a vencerem o inimigo, o adversário. E vocês vão vencer no poder do Senhor. É o Senhor que fortalece a vida de vocês, como está aí nos versículos 10 e 11, para que vocês possam ser vitoriosos e para que Ele receba a glória, o domínio e a glória pelos séculos dos séculos. Por isso que Pedro então desafiava a igreja, a cada cristão: seja um cristão maduro, seja um cristão lúcido, seja um cristão de convicção, seja esse cristão todo, integral, para a glória de Deus. A minha oração é que eu e você sejamos assim, que eu e você olhemos para a vida de Pedro, nós possamos dizer: Senhor, é para mim, sou eu Petrônio, cada um, cada discípulo, dizer: Senhor, eu quero crescer como Pedro cresceu. Senhor, eu tenho muito a crescer, tenho muito a crescer, porque há um grande risco. Eu quero terminar com isso. Se você pensar que você já cresceu tudo, e eu ouvi falar de uma esposa de um pastor, e eu conheci o pastor e conheci a esposa, idosos, e ela chegou e disse assim: eu já não tenho mais nada para aprender. Não foi a irmã Deusuída não, viu? E essa esposa disse: não tenho mais nada para aprender. Eu vou para a escola dominical para quê? Aprender o quê? Agora pergunte, se você perguntasse a ela: e a irmã já quer ser glorificada? Já quer ir para a glória? Não, quero isso. Eu tenho muito para viver. Então, se nós temos muito para viver, nós ainda temos também muito a aprender, a crescer. Pedro estava dizendo isso. Nós estamos nesse processo de crescimento. A nossa oração é que eu e você possamos olhar para Pedro, que nós não baixemos a guarda, que nós cuidemos para que o diabo, o nosso adversário, ele não venha obter vitória. Muito pelo contrário, nós possamos ouvir as palavras de Jesus, que disse a Pedro e disse aos outros apóstolos: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só cristãos que sejam de fato com toda essa integralidade são cristãos, são capazes de, usados por Deus, e porque Deus os usa e os capacita, é que eles assim são, serão vitoriosos contra o inimigo. Que Deus nos abençoe.